Então, esse período, assim, de Belo Horizonte, é importante fazer um link agora, assim, primeira igreja presbiteriana na Avenida Afonso Pena, com Rua Ceará, a igreja imponente, foi a primeira igreja evangélica na região, em Belo Horizonte, né? Não só entre todas as evangélicas, e aí, nesse momento, nós estamos em 63, 64, houve aquele golpe militar, e aí é o seguinte, o país muito conturbado, nós estamos dentro da Guerra Fria, União Soviética, né, seus satélites, e a Rússia e seus satélites, e do outro lado o bloco americano, ocidental, OTAN versus o Pacto de Varsóvia, o mundo sempre com beira de guerra, né, de discursos bélicos terríveis, e a guerra ideológica, e isso espirrou nas igrejas, evidentemente, né, um tipo de polarização, e aqueles estudos apocalípticos fervilhavam, todo mundo aguardava a volta de Cristo para qualquer momento, Armagedon e coisas assim, por causa da ameaça da guerra nuclear, né? E nesse contexto, o Brasil também vivenciava suas lutas internas, disputas políticas, e a esquerda crescendo, questionando o poder oligárquico, né, da UDN, do PSD, dos velhos coronéis, né, os que dominavam o país inteiro desde a descoberta, né, desde a conquista portuguesa, e os movimentos sociais muito bem articulados pelo Partido Comunista e pelo PCdoB também, e nesse contexto, assim, as escolas, universidades estavam agitadas, e eu com minha leitura bíblica, Moisés, assim, lutando pela libertação do povo, não foi negociar palha, nem melhores condições de trabalho com o faraó, mas foi lá para libertar o povo, né? Então, na Bíblia sempre me chamou atenção Isaías, Amós, os profetas, com essa sensibilidade social, né? Um engajamento deles que reunia santidade e compromisso social, não era uma coisa separada como você vê hoje, né? Os grandes santos da Bíblia eram também pessoas de sensibilidade social, eles ficavam ao lado dos fragilizados e longe dos palácios, longe dos exploradores. E claro, me envolvi com aquilo, era interessado quando eu via uma manifestação de mineiros, pessoal de Minas, lá de Ouro, de Nova Lima, que andava pela Avenida Afonso Pena, reclamando das condições insalubres, querendo salário digno, metalúrgicos e outras categorias, reivindicando melhores condições. Aí eu fui tendo consciência do jogo político e fui tomando parte dos oprimidos, daqueles que estavam lá embaixo da pirâmide, né? Quantos anos você tinha nessa época? 12 anos, 13, né? Você era um secundarista, então? Hã? Você era um secundarista? Sim, sim. E então, com 12, 13 anos, eu morava num bairro em Belo Horizonte, classe média, e onde tinha outros meninos lá, assim, muito inteligentes, entende? Que depois se tornaram elite cultural em Belo Horizonte, inclusive. Alguns, o pai era ateu e antropólogo, e também era ligado ao Partido Comunista, e assim eu tive contato com 13 anos com o Partido Comunista, na Juventude Comunista. Eu passei a ir em algumas reuniões, mas ia também no Grêmio Erasmo Braga, da Igreja Presbiteriana. Estudava a Bíblia e tudo, eu sempre era, assim, muito curioso, e fazia perguntas. Eu lembro, eu perguntei a um professor lá uma vez, mas me prova como é que Deus existe, né? Como é que pode ser isso? Eu apertava, e eles queriam aquelas respostas clássicas de catecismo, e eu não aceitava. Eu vinha com perguntas assim provocadoras, né? Como é que, buscando mais certeza, melhor fundamento sobre as coisas, não é só porque você está falando que a Bíblia é a palavra de Deus que eu tenho que entender que é a palavra de Deus. Quem disse que é a palavra de Deus? Entende? E eu queria assim que eles historiassem um pouco mais, fundamentassem. Então,